Fala pessoal, nós vamos falar um pouquinho sobre o reino de Deus. Como começou o reino de Deus após os 400 anos de silêncio profético. Então, como se deu o início do anúncio do reino de Deus, da boa nova estabelecida, das boas notícias do Evangelho. Porque veio João Batista e ele era filho de Zacarias, que era um sacerdote, que era um sumo sacerdote, e a sua mãe era Isabel, que também era da tribo dos levitas. Então, quando você olha essa situação, você vê que João estava no lugar errado. João Batista, que era para estar no templo, ensinando e sacrificando, e sendo até, pode ser, um sumo sacerdote, nós não sabemos ao certo, mas tudo indica que sim, ele foi para o deserto. Ele foi para o deserto porque ele não se encaixava naquele sistema de rituais e cerimônias. Apesar de que esse sistema de rituais e cerimônias eram mais bíblicos do que o sistema dele de arrependimento e de pregar o reino de Deus. Então, naquela época, a escolha do sacerdote era política, do sumo sacerdote. Era Anás e Caifás, era Roma junto com os saduceus. Bom, então, saduceus é o seguinte, nós vamos ter que escolher o sacerdote junto, porque se tiver aí algum problema, alguma revolta, esses sacerdotes eles estão aí para acalmar a galera, para não ter problema com a gente. A gente não quer problema com a religião de vocês. A gente vai deixar vocês com o templo, com a grana do templo, com as funções no templo, com a religião de vocês no templo, só que a gente vai colocar sacerdotes aí para o povo, para a gente ver o que está acontecendo, para a gente supervisionar de longe, mas sigam a vida de vocês aí religiosa, beleza. Então era o papel de apaziguar o povo para poder evitar problema, né? Então o povo era enganado, achando que esses sumos sacerdotes, eles realmente eram a voz de Deus na terra, porque era por causa disso que existia o sacerdote e o sumo sacerdote, era a voz de Deus na terra, igual o profeta. E ele fazia o sacrifício pelas pessoas como se fosse um instrumento de Deus também. Poxa, o povo foi enganado. O povo foi enganado por esse... eles não questionavam. Por que esse cara está aí? O que ele está falando, está fazendo, está certo? Ele é da linhagem dos sumos sacerdotes? O que está pegando? Mas não, o povo fica quieto. Igual hoje acontece, tudo que é colocado religiosamente em nome de Deus, o pessoal abaixa a cabeça. Cuidado, né? E porque antes, 100 anos antes ali, entre os 400 anos, quase acabando os 400 anos, nós tivemos ali no período grego helenista, nós tivemos a divisão. Israel ficava na divisão entre os Seleucidas e os Ptolomeus. Israel na divisa, então era uma briga ali, né? E havia também um interesse político no sacerdócio de Israel, entre esses dois, para que eles dominassem também Israel. Eles queriam também fazer como Roma fez depois, vamos deixar o templo aí, vocês dominam, mas a gente vai estar por detrás, né? Essa questão de mistura religiosa com política se chama simonia. E eles queriam fazer isso, que é por causa disso que o Judas Macabeu, que era filho de um sacerdote, ele se rebelou contra o Império Grego e Israel ficou 100 anos sem pagar impostos. Mas aí veio Roma e acabou com tudo. Mas conseguiram ficar 100 anos aí sem pagar impostos. Mas João Batista, ele vem e ele traz uma mensagem completamente esquisita e maluca. Não, é só você pensar. Durante milhares de anos, todas as leis em Levítico, para cada sacrifício, tudo bonitinho, você fazendo assim, o animal tal, no dia tal, sacerdote tal, pelo pecado tal. Era muito esquisito o que o João Batista estava trazendo. Não era bíblico. Tem esse negócio hoje? É bíblico, é bíblico, é bíblico. Tem até um vídeo do Ed falando, é bíblico, isso é bíblico, isso é bíblico. O que João Batista estava fazendo não era bíblico. Não era bíblico de acordo com as normas e leis
do templo religioso. Tinham profecias, mas não porque tem profecias que você estava fazendo o que é bíblico. E o que o João Batista estava fazendo não era bíblico. Ele pregava o arrependimento fora do templo. Mas é muito complicado isso, porque não tinha na Bíblia, ninguém falava na Bíblia que quando você estava arrependido, na verdade nem tinha arrependimento, né? No sistema do templo não tinha arrependimento. No sistema do templo o cara sabia, ou falavam para ele, ou ele sabia que tinha pecado, ele levava o animal lá e acabava com o problema dele. Agora João Batista ele traz uma mensagem de arrependimento. Ele traz uma mensagem de arrependimento, assim. Então não tinha nada para fazer na Bíblia, nada que falava que o cara tinha que se batizar. O máximo que acontecia, porque outras religiões se batizavam, o máximo que acontecia, que parecia com isso, era que os sacerdotes, antes de entrar no templo para sua função, eles se lavavam para purificação. Então, o batismo já tinha um simbolismo parecido. Bom, água, purificação. Né? Então, vou me lavar para purificação. Mas não tinha isso no sistema religioso de Israel. Então, João Batista traz esse negócio. Era mais fácil você levar um animal no templo que acabava o seu problema. Você entra no sistema, troca o seu dinheiro pela moeda do templo, compra o animal de acordo com o preço que eles querem, você entra no sistema religioso do sumo sacerdote que você acha que é de Deus e não é nada, e aí você paga ali, faz seu sacrifício ali. Não parece nada com hoje, né? Não tem nada a ver com hoje. E passava a ser a cerimônia de Levítico, né? Agora, você sair do deserto, sair para o deserto, sair de Jerusalém, sair do templo, ir até um cara macabro igual era João Batista, um cara esquisito, para você ser batizado por ele, para você se arrepender, é difícil, o negócio é complicado, gente. Então, para mim, qual era o público dele ali? Eram os discípulos, tinha uma galera que não sabia o que estava fazendo ali, mas eu acredito que a maioria eram pessoas assim que estavam se ligando. Porque ele fala do público dele aqui. Ele fala a respeito do Messias. Não dá para saber se a mãe dele, Isabel, falou dele a respeito do primo dele, falou para ele a respeito do primo dele. Não dá para saber. Não dá para saber se na infância dos dois, tanto de Jesus quanto de João Batista, que tinham meses de diferença, eles entre a família, eles conversaram, olha, Jesus, você nasceu, não foi por causa do seu pai, não, foi o Espírito de Deus. Eu não sei se Maria já abriu a boca para Jesus quando era criança ou adolescente. Não dá para saber. Não dá para saber se João Batista sabia disso. Eu acho que Maria era muito cuidadosa com o que ele falava, com o que ela falava. Porque a palavra diz algumas vezes que ela guardava aquelas coisas no coração dela. Eu acho que ela não saiu falando para Jesus o que aconteceu na gravidez. Mas João Batista profetizava sobre Jesus. Ele sabia que viria o Cristo, ele sabia quem era o Cristo. Muito importante isso. O reino está chegando, ele falava. Mas aí ele diz assim, ele apela para a galera, vamos produzir fruto de arrependimento. Produzir fruto. Era uma coisa que não tinha no sistema religioso judaico. Produzir frutos, que daí você vê depois a palavra falando várias vezes, Jesus falando do fruto ruim, falando da parábola da figueira, da videira que foi cortado o ramo. Você vê Paulo falando do fruto do Espírito. Então, o que você começa a ver em João Batista sendo uma vida gerando fruto, que não fazia parte do sistema religioso de Israel, do templo, não se gerava fruto. O sistema era interrompido no sacrifício. Depois daquilo não precisava mais nada. Nada parecido com hoje também. Era interrompido no sacrifício, depois não precisa fazer mais nada. Não precisa gerar fruto. Diferente do que o João Batista estava falando. Falou assim, gente, precisa gerar fruto. O arrependimento de vocês precisa gerar fruto. Né? Então ele começa falando. Então, quer dizer que não adianta nada você ir lá no templo, fazer o que você faz, se não tiver fruto. Se não tiver fruto bom.
E ele fala assim, e vocês não vão ficar se gabando que vocês são filhos de Abraão. Eu sei que vocês são filhos, eu também sou filho de Abraão. Vocês estão se gabando por causa disso? Essas pedras aí, Deus pode fazer filho de Abraão, né? Então, ele começa falando assim, essa questão do filho de Abraão é muito interessante, né? Porque o judeu se gabava mesmo de ser filho de Abraão. Era um slogan, né? Ó, eu sou filho de Abraão. Samaritano, talvez você não seja, eu sou. Galileia das Nações aí que foram misturados aí com um monte de gente, talvez vocês não sejam, eu sou. Eu que estou no templo, eu sou. Aí João Batista chega e fala assim, não tem nada a ver vocês se gabando por causa disso, até pedra pode ser filho de Abraão. O cara era pesado, né? O cara tinha a língua pesada, né? Mas só que ele... Então, aí aquele pessoal que estava em volta, você começa a ver o público que estava em volta. Era, por exemplo, tinha publicano, tinha soldado, que você não sabe se eram soldados romanos ou soldados do templo, porque o templo também tinha soldados. Pode ser os dois soldados. E tinham pessoas também de posses ali. E alguns fariseus e escribas também iam até lá. Então ele deixa uma sequência de mensagem apontando para o reino que não tem nada a ver com o sistema que estava girando ali ao redor do templo. E não tem nada a ver com a religião judaica. Completamente fora da caixinha. Ele fala assim, por exemplo, divida túnica, divida comida. Vocês se arrependam. Comece fazendo isso, dividam as coisas. Vejam quem está necessitado, ajude o necessitado. Olha o que ele está falando. Ele não está enfatizando assim, gente, vamos guardar o sábado, mas para guardar o sábado vocês não podem dar mais de 100 passos. Ele não está anunciando um reino assim, com normas estabelecidas, igual era no templo. Essa norma, ela não fala da lei comportamental, de comportamento cívico. Não fala, por exemplo, de uma lei de linhagem real. Tá vindo o reino aí de Deus, então vocês, como súditos, vocês se comportem assim, 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 porque o reino está chegando. Vocês precisam se arrepender e se comportarem de maneira assim como os religiosos se comportam. Também não. E muito menos de linguagem e linhagem sacerdotal. Não era a mensagem dele, não era essa. Isso é caráter. A hora que ele fala, divida o que vocês têm, que reino que é esse esquisito que está chegando? Tem um cara feio, esquisito, pregando no deserto arrependimento, que está chegando no reino de Deus, batizando nas águas, que a gente não faz isso. E ainda está falando está começando a falar que tem que dividir as coisas com os outros. Eu, fariseu, cheio de status, cheio de pompas, dinheiro na mão, fazendo meus rituais. Quem que ele pensa que ele é? Quem ele pensa que ele é? Ele é da linhagem, era para estar aqui. Ele era para ser o sumo sacerdote. Quem ele pensa que ele é? Vocês expulsaram a voz de Deus para o deserto. E aí, João Batista saiu do sistema. Aí ele fala, por exemplo, assim, para os publicanos. Tinha publicano lá. Eles perguntam, o que a gente vai fazer com esse novo reino? Você está falando, é muito estranho esse novo reino para nós. O que os publicanos deveriam pensar? Nesse novo reino que vai chegar, a gente vai perder o emprego. Porque se for estabelecido o reino de Deus aqui, eles pensaram assim, se for igual na época de Davi, eu não vou ter mais Roma. Roma vai ser destruída. E eu vou fazer o que da minha vida? Não vai ter mais publicano, não vai ter mais cobrança de impostos. Aí João Batista fala assim, não. Fala o seguinte, vocês vão continuar trabalhando. Não cobrem mais do que o estipulado. Continue com o seu emprego, mas não falte com caráter. E é muito interessante que essa fala, né, vai continuar tendo imposto. O reino não tem nada a ver com essa política, não tem nada a ver com o Império Romano. É outro reino, é um reino diferente. Não, mas esse reino vem para me livrar do imposto. Não, vai continuar imposto. Não, mas Jesus veio e vai me dar prosperidade para eu sair
desse jugo de pobreza para eu ficar rico, irmão, em nome de Jesus que aconteça isso, mas não é para isso. O João Batista já falou, ó, vocês vão continuar cobrando imposto. Só tomem cuidado para vocês não roubarem as pessoas. Que mensagem estranha, né? Que mensagem esquisita. O reino não tem nada a ver também com a religião de vocês. Abraão. É a importância da exclusividade religiosa. Vocês são exclusivos. Vocês são um povo escolhido. Vocês acham que são os melhores. O reino passou a régua em todo mundo. Vai chegar e vai passar a régua em todo mundo. Não vai ter mais isso. Que coragem, né? Que coragem. Então os publicanos, continuando os publicanos, né? Então esse reino vai continuar cobrando imposto? Sim. Então a teologia da prosperidade caiu por terra. E os soldados? Os soldados estavam lá também. E aí, João Batista, o que a gente faz? Olha, não maltrate as pessoas e não tragam falsos testemunhos. Ele pega o cenário atual e ele vem e fala assim, ó, tem um novo reino aqui, chegando. Vocês precisam se arrepender. Eu vou batizar vocês. Peraí. Novo reino? Será que o reino vai ser estabelecido aqui? Batizar? Mas como assim batizar? Não está escrito em Levítico isso. O que você está fazendo? No deserto? Você é meio esquisito, você se veste esquisito, você fica aí andando no deserto igual um doido, igual um maluco. E o que a gente tem que fazer então? Vocês têm que produzir fruto. Fruto para quê? Eu vou lá, faço ritual lá no templo, faço sacrifício lá e tá beleza. Não, precisa produzir fruto, fruto de bondade, fruto de misericórdia, de compaixão, de doação, de empatia, de carinho, de cuidado. Cara, João Batista, você tá maluco. A gente não é assim. Nós somos os melhores, nós somos filhos de Abraão. Que filho de Abraão? Isso não significa nada. Pedra é filho de Abraão, vocês estão loucos. Os irmãos estão vendo como é que o reino já começa rasgando todo mundo. João Batista já começa rasgando todo mundo. João Batista já começa fora do sistema, fora da caixa. E ele vai trazendo mensagens assim, aí naquele momento, para aqueles públicos, falando para eles, olha, o sistema de vocês religioso hoje não faz vocês gerarem fruto de nada. Vocês não geram frutos. Vocês estão presos a esse sistema, a mente de vocês está presa a esse sistema. O reino está chegando e é algo diferente, não é algo da maneira como vocês vivem hoje. É diferente. Se arrependam agora, porque daí vocês vão conseguir viver o reino de verdade. É muito difícil entender isso, porque o sistema religioso judaico, ele está impregnado na religião hoje. Está impregnado nas igrejas, não em todas. Nas mentes, está impregnado nas mentes, não em todas. Mas o cara pensa assim, não, eu vou no culto uma vez por semana, eu dou meu dízimo. É grande coisa, cara. E daí que você vai no culto uma vez por semana e dá seu dízimo? Qual é o fruto disso? O que está acontecendo com o seu coração, com a sua vida, com a sua mente? Em que você está mudando? Em que o Espírito Santo está entrando no seu coração que está te transformando? Em quê? Você fala para mim que, não, mas eu sou da igreja tal. Grande coisa. Grande coisa. Mas a minha igreja é muito boa, é grande. Cara, Deus pode fazer pedra. Pedra pode ser os membros da sua igreja. O pastor lá pode ser uma pedra. Grande coisa. Grande coisa. Mas você está pregando que vai chegar um Jesus que você não vai precisar pagar imposto mais. Que você não vai faltar emprego mais. Que você vai ficar rico. Se ele fizer isso com você, muito bem. Mas não fazia parte da mensagem de João Batista, não faz parte da mensagem do reino. Se quiser orar por isso também, tudo bem, não tem nenhum problema. João Batista sai do sistema, sai da caixa, fala, galera, isso aqui não funciona mais. Essa engrenagem que ela travou. A hora que chegou o reino, essa engrenagem travou. Essa galera vai envelhecer, vai morrer
e não vai dar fruto, não vai crescer. Vai chegar o reino, a engrenagem vai girar, e vai girar sem lei, sem regrinha. O negócio vai ser no coração, moral, ética. Vai girar essa engrenagem com gente debilitada, com gente necessitada, com gente indigna, com gente que não merece. Deus vai resgatar ali e essa engrenagem vai girar. E a gente pensa, né? Pensa bem o que estamos fazendo no lugar que estamos e se nossa vida bate mais ou menos aí que o João Batista estava trazendo sobre reino. Tá? A primeira mensagem sobre o reino de Deus.